Olá, olá, meus caros e minhas caras, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Genaro Argenta, sou psicólogo formado pela Universidade de Passo Fundo, especialista em desenvolvimento pessoal, na formação da personalidade e na recuperação da dignidade humana. Na aula de hoje, falaremos sobre como mudar o rumo da sua vida e escrever a própria história. E vocês aprenderão sobre contorno afetivo, herança familiar, referenciais de base, as 12 camadas da personalidade, temperamentos, esquemas mentais e muito mais. Mas antes de começar a falar propriamente sobre o conteúdo, eu gostaria de conversar com vocês sobre o que é a recuperação da dignidade humana e por que devemos olhar para esse assunto com mais seriedade. Quando falamos sobre recuperação da dignidade humana, estamos falando sobre trazer de volta a qualidade e as condições adequadas de vida humana. E uma pessoa que vive, pense comigo, ansiosa, estressada, insegura, com medo e perdida, sem saber o seu lugar no mundo, infelizmente não possui qualidade e muito menos condições adequadas de vida. Porque pessoas que convivem com todos esses problemas estão a todo momento em estado de alerta, com medo, criando cenários fantasiosos e, claro, irritadas, brigando com todo mundo. Não pode acontecer um imprevisto e, se acontecer, ela desaba, começa a ficar atacada, estressada, chateada, impaciente e todas as metas, planos e objetivos vão por água abaixo. Ela começa a comer descontroladamente, mexer no celular, começa a procrastinar, não consegue estudar e maltrata o marido, o filho, a mãe, o namorado, e sequer consegue perceber a causa e por que está agindo desta forma. O caos se instaura na vida daquele ser. Todo o seu planejamento, organização e rotina agora não valem mais nada. A partir de agora, aquela pessoa não fará nada de produtivo e ficará estressada, chateada e ansiosa pelos próximos 4 dias até que o ciclo inicie novamente. Então, motivação, o planejamento semanal, né? Algo que acontece de imprevisto, cria cenários fantasiosos, começa a pensar que o que está fazendo não vai dar certo, ou que não consegue realizar as coisas, coloca a culpa, né, que não tem tempo, que ninguém ajuda ela, que todos os outros estão apenas atrapalhando. Então aquele ser começa a ficar confuso, estressado e acaba fugindo das suas obrigações. E é aí que começam os problemas. A sensação de culpa, incapacidade, inferioridade, o excesso de peso, problemas no relacionamento, baixa libido, insegurança, vazio existencial e por aí vai. Tudo isso são sintomas evidentes de ansiedade. E, meus caros, uma pessoa ansiosa é incapaz de pensar com clareza sobre algo, seja sobre o seu relacionamento, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde, sobre a educação dos filhos ou sobre sua própria vida. Qualquer imprevisto desestabiliza uma pessoa ansiosa. E a falta de estabilidade gera um sofrimento imenso. Primeiro, porque a pessoa não consegue fazer nada e começa a sentir um grande sentimento de fracasso e inferioridade perante as outras pessoas. E segundo, porque a pessoa acaba se tornando uma pessoa solitária, amargurada e depressiva. E esses sintomas só vão aumentando. E quando essa sensação de vazio existencial aumenta, a felicidade, a vontade de viver e a qualidade de vida diminuem. Enfim, o meu objetivo aqui, nessa aula aqui com vocês, é ousado e audacioso. Ousado porque eu entregarei a vocês um conteúdo exclusivo que jamais foi entregue gratuitamente na internet. E audacioso porque eu quero ajudar você a organizar e estabilizar todas as dimensões da sua vida. E para conseguir isso, precisamos eliminar a ansiedade, pois é ela que distorce a realidade e faz com que você se torne essa pessoa estressada, medrosa, procrastinadora, dispersa, depressiva, insegura e por aí vai. Quando falamos sobre algum tipo de patologia, que no caso é uma doença, o primeiro passo é identificar a causa. E a maioria dos casos de ansiedade tem como causa principal a falta de esclarecimento
sobre 5 questões elementares da vida do ser humano. Que questões são essas? De onde eu vim? Quem eu sou? O que eu devo fazer? Para onde estou indo? E para onde devo ir? Quando essas questões não são respondidas na infância ou na juventude, elas geram diversos problemas na vida adulta, pois aquele ser fica desorientado e sem rumo na vida. E uma pessoa que está perdida vive buscando, de forma consciente ou inconsciente, respostas para questões profundas que somente ela é capaz de responder. Enquanto aquele ser não encontrar as respostas para aquelas 5 perguntas, o vazio existencial, a ansiedade, a falta de foco, os problemas financeiros, a insegurança, a procrastinação, a baixa libido, e todos os problemas permanecerão. Não tem para onde fugir. Então, resumindo, o raciocínio aqui é simples. Uma pessoa que está perdida, sem saber o seu lugar no mundo, vive ansiosa, pois está sempre buscando, de forma consciente ou inconsciente, respostas para 5 questões elementares da vida. E uma pessoa que vive ansiosa, vive em estado de alerta, estressada, sem foco. Uma pessoa que vive em estado de alerta, estressada e sem foco, não tem estabilidade na vida. E uma pessoa que não tem estabilidade na vida não consegue gerar qualidade e condições de vida adequadas. Por causa disso, a primeira ferramenta que será apresentada aqui hoje é a descrição das 12 camadas da personalidade humana. A descrição das 12 camadas da personalidade humana é uma ferramenta que nós, psicólogos e profissionais do desenvolvimento humano, utilizamos como uma espécie de mapa. Com esse mapa em mãos, nós conseguimos identificar em qual camada o paciente está e quais são as causas dos bloqueios e do sofrimento psicológico. E, atualmente, essa é a única ferramenta capaz de mapear de forma detalhada todas as fases da motivação da personalidade humana, desde a concepção até o último grau de maturidade. E é por esse motivo que essa ferramenta é tão importante. Se olharmos bem, falando de psique, nenhuma escola de psicologia, nenhuma em si, consegue explicar a psique humana de forma tão eficiente, clara e detalhada como a descrição das 12 camadas da personalidade humana. E quando falamos sobre psique, estamos falando sobre quem você realmente é, a sua alma, a sua mente. E não sei se você sabe, mas toda a sua vida aqui acontece em torno da sua psique. Sem ela, você não existe. O seu corpo se torna apenas um saco cheio de órgãos e de ossos. E é por esse motivo que é tão importante cuidar da sua saúde mental. Não sei se vocês já tiveram a experiência de olhar para um corpo morto. Você percebe que está faltando algo nele. Ele está desalmado. Alma vem de ânima, né? Está desanimado, desalmado. E você olha para aquele corpo, você vê apenas como se fosse um balde, uma cadeira, um copo. Enfim, vamos começar aqui a explicação sobre a ferramenta. A primeira camada é a camada do ser. Essa primeira camada, no momento, não é muito interessante para vocês, pois a motivação dela simplesmente é a existência. Entretanto, é importante que vocês saibam que ela existe. Então, vamos à explicação. Deixa só eu compartilhar a tela com vocês aqui para que tudo fique o mais pedagógico possível. Feito. Vamos lá. Foi. A primeira camada, então, camada do ser. Você não era nada e a partir do momento que os seus pais tiveram uma relação sexual, você virou uma possibilidade. E a partir daquele momento em que o espermatozoide do seu pai fecundou o óvulo da sua mãe, você deixou de ser uma possibilidade e tornou-se algo. Agora você é. Então, enquanto você está ali no ventre da sua mãe, você ganhou um ser, você existe. A única motivação da sua personalidade, nesse momento, é de fato ser, é a existência. Deixa eu só fazer algumas observações aqui. Essa ferramenta, a descrição das 12 camadas, nós utilizamos ela como
Um cone é sempre apresentado como um cone visto de cima ou como uma pizza dividida em 12 pedaços. Eu coloquei no formato de edifício para facilitar aqui o aprendizado. Outra observação importante é que essas 3 primeiras camadas acontecem de forma automática. Não é necessário que o ser humano faça qualquer esforço para passar por elas. Entretanto, elas precisam ser estimuladas e desenvolvidas, pois são decisivas na vida adulta, uma vez que a identidade, o caráter, o QI são derivados dessas 3 primeiras camadas. E uma pessoa que possui instabilidade, uma dessas 3 camadas, é uma pessoa que possui diversos problemas, vazio existencial, problemas dos relacionamentos, insegurança, falta de foco, dificuldade financeira e por aí vai. Por exemplo, pessoas que têm a segunda camada instável são pessoas que possuem problemas no relacionamento com os pais, com o marido, com os filhos, com os colegas de trabalho, com os parentes. Geralmente, essas pessoas que possuem a segunda camada instável, elas têm problemas de ordem afetiva e ficam presas na quarta camada, uma vez que a quarta camada é responsável pelos relacionamentos e pela afetividade, pelo mundo afetivo. E pessoas que possuem a terceira camada instável são pessoas que possuem problemas com o aprendizado, pois não são capazes de separar aquilo que está junto. E isso gera um grande problema na sexta camada, que é a camada do dinheiro e da conquista de habilidade. Enfim, já já vamos falar sobre tudo isso. Vamos à explicação sobre a segunda camada, a camada da hereditariedade. Eu não sei se vocês têm conhecimento sobre isso, mas hereditariedade é a transmissão de características de uma geração para outra. E é justamente nessa camada que falaremos sobre seu temperamento, seus referenciais de base e sobre sua herança familiar, pois tudo isso são influências sobre você, uma vez que dentro do teu inconsciente familiar existe um princípio de ascensão e queda, de sucesso e fracasso. Esse inconsciente familiar não é capaz de determinar quem você é. Só que é importante que você mapeie os sucessos e os fracassos que existem dentro do seu sistema, para que você não carregue as maldições hereditárias que existem na história da tua família. E para conseguir mapear tudo isso, nós utilizamos o genograma. Outra ferramenta que nós utilizamos aqui na segunda camada é a ciência dos temperamentos, pois ela é importantíssima para a formação da personalidade. Porém, não vamos falar sobre ela agora. Vamos avançar aqui para a terceira camada, a camada do aprendizado. Mas antes de prosseguir, deixa só eu fazer um resumo aqui para vocês, para ficar o mais didático possível. Primeira camada, camada do ser, você não era nada. E a partir do momento em que seus pais tiveram uma relação sexual, você, de uma possibilidade, passou a ser. E a única motivação dessa camada é, de fato, ser, é, de fato, existir. Segunda camada, camada da hereditariedade. Tudo aquilo que você herdou dos seus pais, dos seus antepassados, a herança familiar, o temperamento, as maldições hereditárias e referenciais de base. Você recebe tudo isso a partir do momento que você nasce, a partir do momento que você aparece no mundo. Então, a motivação da segunda camada é permanecer. Terceira camada da personalidade, a camada do aprendizado. Essa camada, como já disse anteriormente, é super importante para a vida adulta, pois é nela que você começa a desenvolver o aprendizado e os esquemas mentais. E ela começa ali entre os 2 anos de idade, né? Essa camada é responsável por organizar e dar um contorno às coisas do mundo. Pessoas que possuem a terceira camada instável são pessoas com baixa capacidade cognitiva. E isso acontece porque essas pessoas não foram devidamente educadas e estimuladas pelos pais a desenvolver essa camada. Os pais colocaram a criança ali no colégio, na catequese ou um curso, né? E deixaram lá sem nenhum suporte, sem nenhum investimento próprio, né? Apenas tiveram o trabalho de escrever a criança em uma dessas atividades. E, por exemplo, no colégio, você não tem um acompanhamento exclusivo personalizado. O professor dá aula para todo mundo, para uma sala com vários alunos. Então, a única pessoa que pode oferecer isso a você, quando criança, são seus pais.
E muitos pais, por falta de conhecimento, negligência, ou pela própria limitação da circunstância, falham nessa fase, e isso gera diversos problemas na hora de estudar para um concurso, se formar em uma profissão, tirar carteira de motorista ou empreender, abrir um negócio. Uma vez que, para realizar essas tarefas, você precisa ter habilidades cognitivas. E para ter essas habilidades cognitivas, você precisa ter uma terceira camada estável. E para ter uma terceira camada estável, você precisa saber separar aquilo que está junto e montar esquemas mentais. Certo, meus caros? Agora começaremos a falar sobre a primeira camada que necessita de amadurecimento consciente, de esforço, força de vontade. E você entra nessa camada com 5, 6 anos de idade e deve sair dela, né, no máximo aos 15 anos. Então falaremos agora sobre a camada 4 da personalidade humana, a camada da afetividade. Uma curiosidade interessante é que o Brasil é um país de quarta camada. A maioria dos brasileiros estão presos nesta camada, com essa motivação de vida. E sendo aqui bem sincero com vocês, sem dúvida, essa é uma das piores camadas para estar. Uma vez que a pessoa que permanece com motivação da quarta camada se torna um ser vitimista, egoísta, desesperançoso, preguiçoso. E pessoas que são assim não só têm problemas no relacionamento com o marido, pais, com os filhos, os colegas de trabalho, como também podem possuir uma série de doenças psíquicas, borderline, transtorno de ansiedade, depressão, TDAH e por aí vai. Ou quarta camada é uma pessoa que vê problema em tudo e em todos, menos nele mesmo. O pior de tudo é que ele não é assim porque ele deseja ser assim. O quarta camada é assim porque ele provavelmente possui instabilidade na segunda e na terceira camada. E pessoas que estão na quarta camada são pessoas que possuem algum tipo de problema ou conflito ali, consciente ou inconsciente, com os pais. E esse conflito impede que eles se sintam verdadeiramente amados. Seja porque os pais viviam em pé de guerra, sempre brigando, quando ela foi crescendo, eles se separaram, esqueceram dela, deixaram de lado, ou porque ela apanhava e era humilhada pelos pais, ou presenciou vários tipos de traições, os pais, os tios, os amigos, os familiares. Então, pessoas que estão presas na quarta camada são pessoas carentes, inseguras, que não sabem ainda o que é o amor, tiveram pouca ou quase nenhuma atenção dos pais e nunca se sentiram amadas de forma incondicional. Por esse motivo, eles não conseguem fechar o contorno afetivo. Então, a motivação do quarta camada é a afetividade, é sentimento. Agora, vamos falar aqui sobre a quinta camada da personalidade, a camada da individualidade. Nessa camada, a pessoa não está procurando mais se sentir bem ou se sentir amada. Não, ela está procurando o enfrentamento com o mundo. Ela está procurando se colocar no mundo. A motivação de vida aqui é se individualizar. Ela fica toda hora querendo o confronto. Vamos pegar um exemplo estereotipado aqui, tá? Vamos pegar aquele adolescente que é brigão. Por que que ele briga? Porque ele quer se colocar no mundo, quer se individualizar. Ele não quer mais aquele amor, não quer mais se sentir amado. Então ele enfrenta o mundo, certo? Enfim, falaremos agora sobre a sexta camada, camada do dinheiro e das conquistas de habilidades. A partir de agora, você não faz o que faz porque deseja o afeto. Você não faz o que faz porque quer se individualizar no mundo. Você agora, nesse momento, faz as coisas porque entendeu que a sua ação pode gerar recompensas. E é nessa fase que você começa a identificar os seus propósitos. Só que tem um porém. As pessoas que possuem a terceira camada instável, no caso, pessoas que não foram educadas e estimuladas corretamente na infância, ficam estagnadas na sexta camada. É o sofrimento dessa camada.
é justamente a estagnação, a falta de sucesso e resultados. É ver todo mundo avançando enquanto você fica parado. É tentar aprender algo novo e não conseguir sair do lugar, ficar patinando. O sexta camada, ele tem uma força, mas se cognitivamente ele é fraco, suas ações geram pouco, ou quase nenhum resultado concreto, objetivo no mundo. E para avançar para a próxima camada, o sexta camada precisa estabilizar a terceira e conquistar resultados reais de forma consistente. Agora, eu vou falar sobre a sétima camada. Sétima camada é uma camada que a pessoa gerou a riqueza, o dinheiro na sexta, ela ganhou, desenvolveu habilidades e essas habilidades foram úteis aos outros. Então, a motivação dela, né, as camadas foram bem desenvolvidas e a motivação dela passa, então, a ser o serviço, a servir uma comunidade. Ela começa a fazer as coisas pelo papel social, né? Realmente servir. Não é mais esperar a recompensa, o dinheiro, né? Não é mais pensar que esse comportamento vai gerar uma recompensa, não, é o serviço. Então, essa é a motivação da sétima. No momento, então, meus caros, vamos finalizar por aqui. Então, avançaremos para as próximas camadas, pois elas são camadas superiores e de nada adianta olharmos para essas camadas se a gente sequer conseguiu estabilizar a segunda e a terceira, certo? Vamos focar nessas 7 camadas para desenvolvermos a confiança, a estabilidade, a capacidade cognitiva, os afetos, a força, a utilidade, o propósito e a qualidade de vida. Uma pessoa que chega na sétima camada, com todas as outras bem desenvolvidas, estáveis, é uma pessoa realizada consigo, é uma pessoa estável, é uma pessoa responsável. Então vocês lembram, né, que lá no início da aula eu prometi que vocês aprenderiam a mudar o rumo da sua vida e começar a escrever sua própria história. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer a partir de agora. Nós vamos responder todas aquelas 5 perguntas enquanto desenvolvermos a sua personalidade e tornamos você uma pessoa estável. A descrição das 12 camadas da personalidade servirá como um mapa e as camadas providenciarão todas as respostas. A partir de agora, você não está sem rumo. Você sabe exatamente para onde ir e quais as questões você precisa resolver antes de avançar para a próxima fase. O passo a passo já foi entregue. Agora você só precisa tomar uma decisão e agir para mudar de vida. Primeiro, entenda a sua hereditariedade. Em seguida, desenvolva sua capacidade cognitiva. Ordene os seus sentimentos, busque a sua individualidade e aprenda uma habilidade para se tornar útil, certo? Então, meus caros, eu não sei se você sabe, mas as inscrições para a consultoria Ordenando a Vida estão abertas e permanecerão até o dia 10 de março. Justamente esse percurso que faremos lá na consultoria. Vamos mapear e desenvolver a sua identidade através dos temperamentos, do genograma, para que você descubra quem você realmente é e qual é a história da sua família. Depois vamos melhorar a sua capacidade cognitiva para que você consiga ser uma pessoa mais inteligente, sagaz, focada. Depois vamos organizar os seus afetos para gerar estabilidade em todas as áreas da vida. Passaremos pela quinta camada e depois desenvolveremos o seu propósito. Então, se você deseja organizar a vida, encontrar o seu propósito e ser uma pessoa mais estável e equilibrada, clique no link aqui na descrição desse vídeo e inscreva-se na consultoria Ordenando a Vida. E qualquer dúvida é só me enviar um direct que será tudo esclarecido. Certo? Então, um forte abraço, fique com Deus e nos vemos em breve. Tchau, tchau.